إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد, caros irmãos e estimadas irmãs, todos nós estamos cientes sobre o papel do Salah na vida de um muçulmano, a importância do Salah na vida de um muçulmano, e conhecemos também as consequências de abandonar o Salah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." A diferença que existe entre nós e eles, os não muçulmanos, a única diferença ou a maior diferença reside no Salah. Portanto, aquele que abandona o Salah está na linha vermelha e a sua fé e o seu imã está em risco. E com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, já foi falado cá inúmeras vezes, diariamente, mensalmente, semanalmente, este tema é abordado e com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala estamos todos cientes. Portanto, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o Masjid e o Salatul Jama'a, porque existem muitos muçulmanos, alhamdulillah, que observam o Salah, mas não têm o cuidado de observar este Salah no Masjid. São homens e não têm o cuidado de observar o Salah no Masjid. E não precisamos de nenhum argumento. O dia do Jumu'ah é o nosso maior argumento. Ontem, na hora de Dhuhr, cá neste Masjid não estava cheio, como hoje está. Ontem, no Salatul Isha, hoje, na hora do Al-Fajr, o Masjid não esteve cheio como hoje está. Antes, pelo contrário. Se conseguirmos encher as 3 primeiras fileiras na hora do Al-Fajr, alhamdulillah, já é um bom sinal. Mas isto indica que muitos muçulmanos só temos estas duas possibilidades. Um grupo não observa o Salah e sucede. Muitos muçulmanos não observam o Salah, ou muitos que dizem serem muçulmanos não observam o Salah diário, 5 vezes diariamente. E o segundo grupo é aquele que observa o Salah e até pode ser na sua devida hora, mas já está habituado a observar individualmente, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua banca. E por vezes o Masjid é tão perto do local onde se encontra, mas por força de hábito, porque todo aquele que está habituado a observar o Salah individualmente, ele sente-se incomodado quando está a observar em Jama'a. Esta é uma realidade. Tentam experimentar. Todo aquele que está habituado a observar o Salah individualmente, quando chega a hora de observar em Jama'a, ele sente-se incomodado. E por quê? Porque ele não está habituado a permanecer de pé como o imam permanece de pé. O salat dele só é Allahu Akbar, 1 segundo, já está no ruku, depois levanta. Ao passo que o imam recita Alhamdulillahi Rabbil Alamin perfeitamente, um outro capítulo, observa o ruku da forma correta, quando ergue, recita o que deve recitar no sajda. Portanto, é um incômodo para ele. Salah que o imam observa em 7 minutos, ele observa em 2 minutos.
Portanto, são muitos, mas muitos e muitas pessoas que observam o Salah individualmente. E Allah subhanahu wa ta'ala não ama esta ação. Allah não ama esta ação. Em primeiro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que nós construíssemos estes masajid, e alhamdulillah, são tantos, para juntarmos-nos nesta mesma casa. Man bana lillahi baytan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Aquele que construir uma casa para Allah na terra, refere-se ao masjid, Allah subhanahu wa ta'ala construirá para ele uma casa no paraíso. Aqui os nossos sábios dizem que não é só a pessoa construir, mas também habitar e frequentar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todo aquele que habita, todo aquele que frequenta a casa de Allah subhanahu wa ta'ala também entra neste hadith que man bana lillahi baytan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Habitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, frequentar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes nós ficamos sentados em casa, não sei o que fazer, não tenho para onde ir. Venha à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando falou daqueles que terão a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final, diz: وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Aquele que tem o seu coração ligado a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós vamos para os nossos masajid, fora do horário do Salah em Jama'ah, quase que você não vê ninguém. Quase que você não vê a ninguém. Não sucede isso quando nós vamos para Meca, quando vamos para Al-Madinah Al-Munawwara. Alhamdulillah que ainda existem estes valores. A qualquer momento, não falo só apenas do Masjid al-Haram ou do Al-Masjid al-Nabawi, em outros masajid existem pessoas assíduas que frequentam e habitam a casa de Allah subhanahu wa ta'ala fora das horas do Salah. Não é necessário você sentar todo dia, mas todos nós podemos tirar 30 minutos. Eu quero sentar em casa de Allah subhanahu wa ta'ala. É aqui onde existe tranquilidade, é nesta casa. Onde existe brilho, é nesta casa. Onde existe paz, é nesta casa. Nós não vamos encontrar local mais abençoado que esta casa. Ahabbul biqa' ila Allah. O pedaço de terra mais amado por Allah subhanahu wa ta'ala são os masajid. No Corão, fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh. Há brilho espiritual em casas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fossem erguidas. São essas casas: Afro, Islamia, Anwar al-Islam, Uthman, An-Nur, Babu Salam, Taqwa, Muhammad. São casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo aquele que quer paz, todo aquele que quer tranquilidade, deve ter o seu coração ligado com a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós queixamos: não tenho tranquilidade, não tenho sossego. Como é que vamos ter tranquilidade? Como é que vamos ter sossego se nós não temos relação com o Corão? Nós não temos relação com a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não temos relação com dhikrullah. Poucos de nós recordam-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Somos homens, temos força. Ouvimos o muadhin a dizer Allahu akbar, e para nós tornou-se muito normal. Passamos cá enquanto o adhan está a ser feito e simplesmente abandonamos. E nós já presenciamos que pessoas ouviram o adhan e entraram no masjid, mas usaram a casa de banho e foram-se embora.
Sucede. O mercado está aqui perto. O meu estabelecimento está aqui perto. Então vou ao masjid e usarei a retrete. E ele não consegue aguardar 10, 15 minutos para observar o Salatul Jama'ah. É uma pena, mas é uma realidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam consta que um anjo perguntou: Ya Muhammad, hal tadri fima yakhsimu al-mala'ul a'la? O Muhammad, tu sabes por qual ação os anjos entram em disputa para levar até Allah subhanahu wa ta'ala, por causa da nobreza da ação? O que o anjo respondeu: Fil mukthi fil masjid ba'da as-salah. Quando nós sentamos após o salah, recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, os anjos entram em disputa para levar aquela ação até Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje quem senta? Aqui o imam, quando está a fazer o segundo salam, nosso pé já está lá fora. Nosso pé já está fora. Com isso dizer que até parece que somos peixes fora da água. Quando entramos no masjid, sentimos sufocados. Não existe oxigênio cá no masjid. Depois do salat, logo tiramos nosso celular, WhatsApp, Facebook. Isso indica que nem no próprio salat houve concentração. Porque se houvesse concentração, você ia dar continuidade com o sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando foi a última vez que nós sentamos após o salat e recordamos de Allah subhanahu wa ta'ala dizer Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, Subhanallah 33 vezes, Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 33 vezes. Quando é que nós pronunciamos Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik? Quando que foi a última vez que nós recitamos o Ayatul Kursi após o Salat? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: todo aquele que recitar o Ayatul Kursi após o Salat obrigatório, não existe outra barreira entre ele e o paraíso fora a morte. Não existe outra barreira para o paraíso fora a morte. E nós não queremos saber. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda foi informado pelo anjo que uma das ações que os anjos entram em disputa, وفي المشي على الأقدام إلى الجماعات, aqueles passos que nós damos até o masjid, aqueles passos que nós damos, saímos da nossa casa até o masjid, do nosso local de trabalho até o masjid, os anjos entram em disputa para levar aquela ação até Allah subhanahu wa ta'ala. وكثرة الخطى إلى المساجد فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. O sucesso é você dar inúmeros passos para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Observou o Al-Asr, foi ao seu local de trabalho, trabalha. Devemos trabalhar. Hora de Maghrib, volta. Observou Al-Maghrib, vai à sua casa, sua família tem direito. Volta para o Isha. Al-Fajr, vem. Dhuhr, vem ao Masjid. Nós somos homens. Allah subhanahu wa ta'ala exigiu que nós habitássemos esta casa. Não devemos habitar apenas no dia do Al-Jumu'ah. Todos os dias, diariamente, todo homem deve observar o Salah cá no Masjid. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man kharaja min baytihi mutatahhiran ila salatin maktubatin ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim. Este hadith está no livro de Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Todo aquele que sair da sua casa puro, observa o wudu na sua casa. Isto é melhor. Isto é melhor. Observa o wudu na sua casa. Quer usar a casa de banho? Usa a casa de banho na sua casa. A casa de banho do masjid deve ser em última circunstância.
Infelizmente, para nós, as casas de banhos dos masajid são as mais preferidas. Sempre que você está lá, tem que fazer bicha. Todos nós queremos usar. Se estamos a sair do nosso local de trabalho, não há problema. Mas você saiu de casa, usa a casa de banho de casa. Observa o wudu na sua casa. Todo aquele que sair da sua casa com o wudu, chegar ao masjid, observar o salah, então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele tem a recompensa daquele que foi observar o Hajj. Subhanallah. Hajj, quanto é que está? Onde é que está Hajj esse ano? Foi 400 mil meticais. Muitos de nós podem não ter. Não quer dizer que se você fizer esta ação, você já não deve observar o Hajj. Mas a recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala foi bondoso. Você não tem dinheiro, pratica esta ação. Custa. Vira ao masjid, observou o wudu na sua casa, chega no masjid e adora Allah subhanahu wa ta'ala. E chegar cedo. Chegar cedo. E ficar na primeira fila. Hoje nós chegamos cedo e sentamos lá atrás a conversar, a teclar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Lau ya'lamu an-nas في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا." Falando da nobreza que Allah subhanahu wa ta'ala colocou na primeira fila. Se fosse para fazer sorteio, podíamos recorrer ao sorteio, se conhecêssemos o devido valor do primeiro saf. Mas nós não conhecemos. Ou conhecemos e fazemos que não conhecemos. Nós temos medo de sentar no primeiro saf. Até parece que vai ser chamado para dirigir o Al-Jumu'ah. Ou até parece que vai ser chamado para dirigir o Salah. Lembram quando estudávamos e éramos pequenos? Tínhamos medo de sentar na primeira carteira em frente ao professor, porque as questões logo eram direcionadas aos primeiros. Nós temos terror quando trata-se do primeiro saf. Você chega cedo, vê pessoa idosa. Quando você pergunta qual foi a última vez que você permaneceu no primeiro saf, eu não sei. Eu não sei. Portanto, caros irmãos, são coisas importantes que consta no hadith autêntico e nós negligenciamos, mandamos passear, conforme vocês dizem. Mandamos passear. Só lá eu vou observar na minha casa. Está calor, vou ao masjid para fazer o quê? Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillah. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Quando estivessem na batalha, em guerra, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para eles o Salatul Jama'ah. Em guerra, caros irmãos. Talvez muitos de nós nunca presenciou, mas muitos aqui assistiram filmes. E tem noção o que é guerra. Em guerra, inimigo, Allah instituiu uma forma especial de se observar o Salatul Jama'ah. Um grupo fica a guarnecer, o outro grupo vai observar o Salah com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Volta, outro grupo vem e junta-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Em guerra, e nós em paz, com ar-condicionado, com carro, e não conseguimos observar o Salatul Jama'ah. Temos Mercedes, não conseguimos observar o Salatul Jama'ah. E muitos aqui, eu acredito que até fizeram promessa que Allah, o dia que me conceder caro, eu vou fazer 5 salat no masjid. Allah deu, ele nem sequer um faz. Nem sequer um faz. Muitos aqui pediram moto a Allah subhanahu wa ta'ala, pediram bicicleta. Se não pediram nada, Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada um de nós saúde de andar. Saúde, ninguém, alhamdulillah, cá anda de muletas ou de carrinho de roda. Todos nós, alhamdulillah, aquele que tem problema que Allah concede a saúde. Mas o que fazemos com estes nossos joelhos, com essas nossas pernas robustas?
que treinamos diariamente, vê muitos muçulmanos, mashallah, às 7 horas, às 6 horas, estão a correr na estrada. Ou você vai a Miradouro, ou vai à praia, muitos a correr. Está à procura de quê, irmão? Saúde. Observou o Salatul Fajr? Não, fiz em casa. Fiz em casa o Salatul Fajr. E até é bonito quando ele diz que fez em casa. Muitos nem observaram o Salatul Fajr. Muitos nem observaram o Salatul Fajr. Mas estão lá. Certa vez veio um homem cego até o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, eu tenho dificuldades de chegar até o masjid. Será que posso observar a salah na minha casa? É cego. O profeta sallallahu alaihi wasallam primeiramente disse: olha, podes observar. Bom coração. A pena que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha para o seu ummah. Depois de um tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou. Disse: Hal tasma'u nida? Hal tasma'u nida? Você ouve o adhan? Ele disse: sim, eu consigo ouvir o adhan. E naquela altura, se a pessoa conseguisse ouvir o adhan, não havia micro. É porque estava muito próximo do masjid. E é por isso que na outra versão diz que só havia uma árvore entre a sua casa e o masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hal tasma'u nida? Você consegue ouvir o adhan? Então, deve presenciar. Saia da sua casa, vai encontrar alguém para te guiar até o masjid. Até a pessoa cega. E nós, com visão, mashallah, óculos de sol grandes que saíram agora. Andamos, conseguimos gingar com o nosso óculos de sol. Há de ver depois de Juma aqui. Mas não conseguimos usar este mesmo óculos para vir ao masjid na hora de Dhuhr, para vir ao masjid na hora do Asr. Não conseguimos. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa que tinha tanta pena do seu ummah, e é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu dizendo: Azizun alaykum ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Mesmo assim, certa vez disse: eu gostaria, se não fosse por causa das crianças e das mulheres. Este foi o único impedimento, porque as mulheres não têm obrigação de observar o Salatul Jama'ah, as crianças também. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se não fosse por causa das mulheres e crianças, eu gostaria de ordenar alguém a observar o adhan e outro a dirigir, e eu sair juntamente com um grupo com lenha para queimar a casa daqueles que ouvem, escutam o adhan e não vêm ao masjid observar o salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam só não fez isso por causa das mulheres e das crianças. Vejamos o profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu como: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. É rahma, misericórdia para toda a humanidade. E mesmo assim desejou queimar as casas daqueles que não observam o salat em jama'. Portanto, caros irmãos, estimadas irmãs, as irmãs até podem sair um pouco. Vamos ficar com irmãos. Hoje estamos cá. Ninguém pode olhar para o outro: ah, é aquele que não vem, é aquele que não vem. Cada um deve preocupar consigo próprio. Na hora do Al-Asr, inshallah, nós queremos masjid assim cheio. Todos que vivem cá, nas redondezas, tem banca no mercado, tem estabelecimento cá, próximo deste masjid, inshallah, a partir do Salatul Asr, devem estar cá. Observar o salah em Jama'ah. Nós somos homens. Allah diz que nós, muçulmanos, somos como um único corpo. Temos que estar todos cá, juntos. Adoeceu um, vamos visitar. Precisa de algo, vamos ajudar. Só estando juntos é que nós podemos concretizar este objetivo, esta união que nós muito falamos. Temos que ser unidos, temos que ser unidos. Como é que vamos ser unidos enquanto não conhecemos uns aos outros? Vamos conhecer cá no masjid, fazer salam. O outro defeito que nós temos é que só cumprimentamos aquele que nós conhecemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: você deve fazer salam àquele que você conhece e àquele que você não conhece. É muçulmano, tem sinal de ser muçulmano. No mercado, assalamu alaikum wa rahmatullah. Cá no masjid, não há como duvidar se ele está cá porque é muçulmano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dá mão, abraça, há problema. Não vamos pagar nada.
Temos que distribuir o salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Está todos juntos para que Allah subhanahu wa ta'ala possa mudar o nosso coração. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.